Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos desse cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom e os seus arrabaldes, e a Líbina e os seus arrabaldes, e a Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olã e os seus arrabaldes, e Deber e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Gebá e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Geser e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para a família dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, e Bassã e os seus arrabaldes, e Besteré
e seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizião e os seus arrabaldes, Dabeirate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Missal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrabaldes, e Ramote Dor e os seus arrabaldes, e Cartam e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Nefaate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, ao meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam as cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas as cidades. Dessa sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos seus inimigos ficou em pé diante dele. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu.